Então, já louvamos, já ciamos, temos a barriga cheia, temos o espírito cheio, mas mesmo assim há lugar para mais um pouco da palavra do Senhor. Para mais um pouco de aprendizagem, para mais um pouco de bagagem, para que a gente consiga assim progredir nos dias maus. Os dias não são bons, os dias são maus. Então nós temos que estar assim preparados, temos que estar assim alicerçados, temos que buscar a palavra do Senhor como limas para a nossa vida e assim podermos lapidar os nossos modos de viver, para que possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Porque se não estivermos preparados para a vinda do Senhor, é muito pior ainda. Então, de vez em quando costuma pensar que o céu, ou melhor, o inferno está garantido para todos. Mas nem todos vão entrar no inferno. Então, estes todos possamos ser nós que estamos aqui, poderão ser aqueles familiares que estão connosco, poderão ser aqueles amigos próximos que estão connosco e que eles possam alcançar a salvação através do nosso modo de viver, através das nossas condutas, através das nossas presenças, onde quer que a gente esteja, porque assim diz na palavra que nós temos que ser luz. Então, que nós possamos mesmo carregar as nossas baterias espirituais para que esta luz possa resplandecer aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, que o nosso modo de viver possa ser a Bíblia lida pelo próximo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos falar um pouco de Amós. Quem é Amós? Alguém sabe quem é Amós? O profeta. Amós foi um profeta, e foi um profeta chamado como eu, foi um profeta chamado como a nossa irmã Carla, foi um profeta chamado como a nossa irmã Cláudia, um profeta chamado como a irmã Fernando, como a irmã Leia, e como qualquer um de vocês que está aí. Porque muitos são profetas, muitos são pastores, por descendência. Mas Amós foi chamado por Deus. Amém? Porque Amós era pastor e tornou-se um profeta chamado por Deus. Foi um profeta que exortou o seu povo, exortava a forma de como fazer culto, que não orientava vir ao culto se não estivessem cheios espiritualmente, se não viessem em audiência ao Pai, porque tudo isso não adiantava vir ao culto, porque era um culto vazio. Era um tempo ocupado, um tempo cheio, mas cheio de nada. Então ele exortava esse povo, ele era contra a idolatria, ele era contra as religiosidades, ele era contra a injustiça, contra a opressão dos pobres, e vimos que era um homem simples, da sua profissão pastor, assim como o rei Davi também era pastor e tornou-se rei, ele também obteve o chamado de Deus. Então, no livro de Amós, eu trouxe para a igreja hoje uma pergunta, ou melhor, vou usar a pergunta que Amós fez, que está no capítulo 3 e no versículo 3 do seu mesmo livro. E então a pergunta é: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que duas pessoas podem andar de acordo se não estiverem alinhadas uma com a outra? Este versículo nos questiona a possibilidade de duas pessoas andarem juntas se não tiverem acordo, se não partilharem objetivos ou não estiverem em harmonia. Então nós temos que olhar para esta pergunta e trazê-la para as nossas vidas. Temos que olhar para esta pergunta e ver como está a nossa vida. Porque esta pergunta não se destina somente à nossa vida com Deus, mas sim também para o resto dos nossos dias, para o resto dos nossos tempos, para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos pessoais,
para aquelas convivências que nós temos no nosso dia-a-dia. Então, será que duas pessoas conseguem caminhar juntas se não tiverem a mesma visão? Eu creio que talvez, mas não será bom resultado. Porque podemos ver ou associar isto a dois tipos de aves. Nós vemos as águias e vemos, por exemplo, galinhas. Ambas são aves, ambas têm penas, ambas voam, mas ambas não andam juntas. Porque ambas têm visões diferentes, ambas têm perspectivas diferentes e podemos ver que águias visitam galinhas, mas não andam com galinhas. Então nós, por vezes, podemos visitar outras vidas, mas não temos que permanecer com elas, não temos que andar com elas, elas não nos edificam. Porque temos que ter essa visão e esse modo de agir para que nós consigamos também assim ser prósperos. Então, para que dois caminhem juntos, é essencial partilhar os mesmos princípios e valores. E quando existe divergência no propósito, porque existem conflitos, existem mal-entendidos, existem palavras que poderão sair no momento errado e gerar ali um conflito, mas também podemos ver que nas crenças e em certas prioridades que nós temos, existem desacordos. Então, tudo isso é um indicativo que mais à frente irá haver um desacordo. Tudo isso indica que poderá, mais à frente, a nossa caminhada estar comprometida. Então nós temos que analisar tudo isto e assim poder retificar muitos dos nossos erros. Muitas das nossas atitudes, muitas das nossas palavras, muitas das nossas escolhas de com quem andar. Porque isso é importante. Então, nós podemos ver alguns perigos que poderão acontecer, alguns desequilíbrios que poderão surgir mais à frente. Então, num relacionamento onde não há acordo, eu comparo a uma carroça com rodas alinhadas. Amém? Alguém sabe o que é uma carroça com rodas alinhadas? Para simplificar mais, eu creio que toda a gente já foi fazer compras, certo? Toda a gente já andou com aqueles carrinhos no supermercado, verdade? Então nós, quando pegamos num daqueles carros abençoados, que estão com uma roda estragada, uma roda presa, o que é que acontece? A gente empurra o carro e ele tem tendência a ser levado para o lado que a roda está presa. E a gente tem que fazer ali um esforço para o tentar levar em linha direita. Chegamos a meio das compras e a nossa vontade já é tirar o carro lá para o canto e ir buscar outro que possa andar melhor. Ou seja, o esforço é demais. O esforço é muito para podermos levar o carro no destino certo. Embora o progresso seja contínuo, mas sabemos que é insustentável porque ele nos cansa. Então assim é um relacionamento que está desalinhado. Porque ele vai continuar a andar, ele vai continuar a surgir, mas vai haver ali um esforço extra para que o caminho seja o mesmo. Vai ser uma das vidas a puxar pela outra. A outra vai teimar que não quer progredir. E a vida que está mais fluida continua a puxar o outro. Até que a viagem vai ficar cansativa para ambos, porque um é arrastado e o outro é levado a forçar o outro a andar. Então isto tudo acontece porque são valores diferentes, são pensamentos diferentes, são perspectivas diferentes. E então isso vai levar a direções diferentes. Porque se há um dos dois que vive em princípios bíblicos, se há um que vive com princípios de justiça, se há um que vive com valores de bondade e de fé, enquanto o outro toma decisões baseadas
em egoísmo, em desonestidade, vemos que vai haver ali um desacordo constante. Vai haver ali conflitos permanentes. Conflitos que quase quando estão sarados, eles vêm outra vez, novamente à superfície. Então nós temos que corrigir, temos que mudar os nossos padrões, porque podemos sim mudar o nosso modo de viver, podemos sim não nos acostumarmos aos nossos modos de viver antigos, podemos sim não nos conformarmos com os modos do mundo lá de fora, mas sim pedir a Deus para nos transformar segundo a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós temos que assim como uma carroça que tem uma roda desalinhada, um carro tem uma roda estragada, nós vamos ao mecânico para que possa retificar os rolamentos, para que possa fazer a sua intervenção adequada na roda para que ela possa rodar. Nós também podemos ir ao nosso mecânico, amém? E então o nosso mecânico quem é? É Deus. É Deus que trata de nós. É Deus que vê o que está errado em nós e nos transforma e assim nós predispusemos a Ele, para que haja mudança. Não só uma mudança de boca, mas sim uma mudança racional. Uma mudança no nosso intelecto, mas uma mudança na nossa forma de pensar, uma mudança na nossa forma de agir. Amém? Então, esta é a visão de Amós. Esta é a questão de Amós quando nos perguntam: será que duas pessoas conseguem andar juntas, não partilharem dos mesmos objetivos? Então nós podemos ver também que as prioridades alinhadas criam conflitos. E criam conflitos não só também nas amizades cotidianas, criam conflitos não só nas amizades laborais, criam conflitos não só entre familiares, mas também entre casamentos, que também hoje em dia é muito habitual estes conflitos surgirem, porque são duas vidas que muitas vezes se uniram sem se conhecerem na totalidade. Duas vidas que se uniram, duas formas de pensar, duas visões, dois modos de andarem diferentes na vida. Porque se há uma parte que valoriza Deus, a família e os relacionamentos saudáveis, enquanto a outra se concentra apenas em prazeres temporais, em materialismo, em busca de prazeres cotidianos e tanta coisa que não vai de acordo com a outra metade. Porque se buscamos prazeres momentâneos, se buscamos prazeres no mundo, se buscamos estar em acordo com o mundo lá de fora e se a outra procura uma entrega mais com Deus, ali vai haver já duas formas de ver. Certamente há uma que vai relativizar e há outra que vai priorizar a sua caminhada. Então aí vai surgir tensões constantes, vai haver discórdias e o pior é que quando estão convictos daquilo que está certo, dificilmente há um que abre mão da sua convicção. Porque há um que tem a certeza que está certo e o outro tem plena consciência que está no caminho certo. Mas, por vezes, há um dos dois que está errado. Então, essa visão de que tem que ter para ter a plena certeza que está certo e o outro tem que ter essa visão de como poderá abrir mão da sua forma de pensar ou ter mesmo a humildade de, sim, mudar a sua forma de pensar. Terá que ter a humildade de dizer estou errado. Terá que ter a humildade de dizer a minha forma de agir não está coerente segundo a vontade do Pai. Então eu vou mudar. Eu vou assim ceder a minha vontade, vou pedir ajuda a Deus e assim alinhar a minha vontade com a vontade do Pai, com o caminho certo, para que prossigamos juntos, lado a lado, na caminhada. Porque num relacionamento entre marido e mulher há um desafio triangular. Ambos quando se casam, ambos quando se conhecem, começam na parte de baixo do triângulo, com o bico virado para cima, e vão fazendo ali a caminhada, um de cada lado do triângulo. E quanto mais caminham,
mais próximos estão. E mais próximos estão da cabeça, que é Cristo. Então os casais terão mesmo que desenhar este plano nas suas mentes e cada um do lado, outro do outro, subirem lado a lado para que possam estar cada vez mais próximos e ambos consigam chegar à cabeça, ao verbo superior, que é Cristo. Amém? Estão todos a perceber a minha perspectiva, a perspectiva de podermos assim buscar o reino dos céus. Então nós vemos que também outro problema grave entre relacionamentos é a falta de objetivos comuns. Porque quando não se partilha o mesmo objetivo ou a mesma visão de vida, qualquer esforço conjunto não é um prazer, é uma luta. Qualquer atitude que possam ter, ou qualquer atividade que possam ter juntos, vai ser um problema, porque continua cada um a ter o seu ponto de vista. Cada um vai buscar pela sua própria sabedoria e ali vai dar conflito. Em vez de se unirem pela sabedoria do Pai, em vez de buscar bem o seu entendimento, em vez de assim ajustarem as suas sabedorias numa só, que é a sabedoria do Pai, acabam por fazer ali uma disputa. Então, nós temos que escolher bem as nossas relações, os nossos relacionamentos, as nossas amizades. E não é nada que seja feito por nós, da nossa vontade, das nossas crenças, porque a Bíblia enfatiza muito bem essa importância de nós buscarmos boas pessoas para os nossos relacionamentos. Então nós temos que buscar, sim, pessoas que acrescentem à nossa vida. Esta voz que é uma vez. Então nós temos que, assim, buscar pessoas que acrescentem às nossas vidas espirituais, às nossas vidas emocionais. E onde é que nós vemos isto escrito na Bíblia? Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo para as nossas vidas, que diz: não vos enganeis. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os costumes. Então nós vemos que isto está escrito na Bíblia, que as más companhias, o que é que elas fazem? Corrompem os costumes. Amém? Está tudo acordado ainda? Aleluia. Então nós vemos que as más companhias corrompem os costumes, então nós temos que deixar essas más companhias se não queremos ser corrompidos. Porque não há cristão corrompido que ande no céu. Amém? Então nós não temos que nos corromper, não temos que nos influenciar, mas sim temos que ser influenciadores do bem e influenciadores da palavra de Deus. Temos que ser influenciadores pelo nosso modo de viver, temos que ser influenciadores pela nossa forma de falar com as nossas esposas, com os vossos esposas e com os nossos amigos e familiares. Porque nem todos aqueles que estão connosco no nosso seio familiar, por vezes são boas companhias e elas nos levam a corromper. Porque nem todos que estão na nossa família estão compartilhos. Porque nem todos que estão na nossa família são cristãos. Poderão ser crentes, mas não são cristãos. Então, quando assim é, acabam eles também muitas vezes por ter as suas próprias visões. E nós, como familiares, queremos ser assim, simpáticos, queremos ser educados, acabamos por abrir mão das nossas convicções e acabamos por nos guiar um pouco no foco que é os bons relacionamentos, o bom relacionamento, as boas amizades que temos que ter uns com os outros. Então, quando assim nós nos deixamos corromper,
Quando nós nos deixamos influenciar, podemos ter a certeza que muitas vezes a nossa paz fica minada, a nossa paz fica perturbada. Muitas vezes até isso nos impede de crescer espiritualmente no nosso dia a dia. Então nós temos que assim buscar sim pelo nosso crescimento. Nós temos sim buscar pela nossa salvação. Nós temos sim buscar pelos bons relacionamentos para que a nossa jornada seja uma jornada alegre, contente, uma jornada que possa agradar o Pai, que possa agradar o Espírito Santo em todo o nosso caminho. Então, nós temos sim que buscar os relacionamentos e as amizades que partilham da nossa fé, que partilham das nossas convicções, que partilham das nossas crenças. Porque quando o nosso parceiro, quando o nosso amigo, quando o nosso conhecido entende o nosso relacionamento com Deus, certamente que vamos construir um relacionamento sólido. Vamos construir um relacionamento alicerçado em verdade, em integridade, em respeito e amor próximo. São estes pilares que nós temos que ter convictos nas nossas vidas para que as amizades possam ser alicerçadas, para que elas possam ser fortalecidas, para que possam vir as tempestades, para que possam vir os acordos e nós consigamos estar ali fixos e permanentes na nossa caminhada com o Pai. Então nós temos que buscar em todo o tempo a sabedoria de Deus. Em tudo nós temos que buscar Deus. Como disse um certo dia, Moisés disse: se não fores comigo, não adianta eu ir. Então, em tudo que a gente faz, a partir do momento em que a gente se levanta, nós temos que dizer a Deus: se não fores comigo, se não estiveres comigo, não adianta eu ir. Não adianta eu falar. Não adianta eu fazer isto ou fazer aquilo, porque vai ser da minha própria força, vai ser da minha própria sabedoria, vai ser do meu próprio entendimento e, como diz no livro de Provérbios, muitas vezes nós tribamos, nós caímos, nós nos distraímos nos nossos próprios pensamentos. Então nós não queremos cair, nós não queremos tropeçar, mas queremos sim buscar então conhecimento de Deus para as nossas vidas. Então, em tudo que você possa fazer, em tudo você possa decidir, primeiramente, fale com Deus. Primeiramente, busque o sim ou o não, ou espere do Senhor. Em todo o tempo, você procura buscar conhecimento do Pai. Até mesmo pode ser para encontrar namorado, encontrar namorada, terá que eu falar com o Pai. Porque se for o Deus a trazer essa pessoa para a sua vida, certamente vai ser um relacionamento abençoado. Porque Deus une propósitos, não une vidas. Porque quando a gente se relaciona com alguém, nós temos tendência a unir a nossa vida a outra pessoa, ou ir buscar outra pessoa que possa se unir à nossa vida e acrescentar algo em nós. Mas nos olhos e na perspectiva do Pai, Ele não olha dessa forma, mas sim une propósitos. E quando os propósitos estão unidos, eles terão que ter a mesma coerência. Eles irão ser, certamente, dentro da mesma linhagem. E juntos vão caminhar, juntos vão andar, juntos vão se edificar um ao outro e vai sair um casamento abençoado. Amém? Então nós vemos no livro de Provérbios 15:22 que diz: onde não há conselho, os projetos saem frustrados, mas com multidão de conselheiros se estabelece. Então nós vemos que o Senhor diz que onde não há conselhos, algo vai dar errado. Então, o primeiro conselho é, como eu disse, buscar a face, buscar a palavra, buscar a palavra do Senhor. Se é sim,
se nós podemos continuar, se nós vamos produzir, se nós devemos falar, se nós devemos agir daquela forma como nós planeamos. Porque assim vai dar certo e se dá certo não tem como dar errado. Amém? Outra coisa que diz o Senhor também quando nós buscamos relacionamentos, quando nós buscamos algo e não temos a certeza, não temos conhecimento se vai dar certo ou se não vai dar certo, na palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz que pede-me conselhos e eu te responderei. Aleluia. Então nós temos que falar com Deus. É o que diz a palavra, pede-me e eu te dou conselhos. Eu te revelarei coisas grandes. Coisas que muitas vezes nos nossos olhos viram. Coisas que muitas vezes nós nem sequer planejamos ou que nós achamos que vai acontecer na nossa vida. Mas Deus nos mostra aquilo que tem planeado para cada um de nós. Deus ainda diz que mostra coisas ocultas que não sabes. Porque por mais que a gente queira ver com os nossos olhos carnais, há coisas que não se veem. Há coisas que só Deus tem essa permissão para nos mostrar. Porque nós vamos com os nossos olhos, nós vamos com os nossos ouvidos, nós vamos com os nossos corações cheios de vontade, mas só a nossa vontade é pouca para aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes Deus nos impede de abrir portas e nós, teimosos, persistentes, batemos, chutamos, damos burros à porta e a porta se abre. Mas é uma porta que Deus permite que ela se abriu por causa dele ser permissivo. Por causa da permissão dele é que muitas vezes se abrem portas. Portas cerradas para a nossa vida, mas é assim a vontade do Pai, porque Ele é Deus permissivo. E se nós o temamos, Ele permite. Mas nós vamos ali sofrer um pouco, que depois nós temos que voltar atrás. E Ele, se é permissivo, Ele também é amoroso. Porque Ele, quando a gente erra, quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha, quando a gente o busca em todo o nosso coração, é como o pai que estava naquela porta, quando recebeu o filho pródigo, de braços abertos e fez festa. Por isso nós podemos errar com Deus, mas também podemos e temos sempre essa oportunidade de acertar com Deus e buscar o melhor para cada um de nós. Porque Ele é amor, porque Ele sabe o que vai na nossa mente. E nós também, como os nossos filhos muitas vezes fazem coisas erradas, nós não os expulsamos de casa para fora, mas sim o exortamos. Então assim é Deus também para as nossas vidas. Em tudo nós temos erros, mas também temos a grande oportunidade de fazer acertos na nossa vida. Então, vamos voltar outra vez aos relacionamentos. Vamos outra vez de novo pensar se duas pessoas andam juntas, se não partilham do mesmo pensamento. Então nós podemos ver 3 pontos de como alcançar harmonia no seu caminho. Como alcançar harmonia no andar juntos. Temos, primeiramente, definir um propósito comum aos dois. Porque se definirmos um propósito comum, sabemos que o nosso caminho só vai ser um. A nossa visão vai ser focada naquele ponto. Num casamento, ou mesmo numa amizade, é essencial discutir. Sim, eu disse que é essencial discutir. Mas como discutir? Até no discutir, pode-se discutir com amor, pode-se discutir com harmonia, pode-se discutir não de gritar um com o outro, não de xingar um ao outro, mas sim discutir pontos de vista, discutir perspectivas, discutir pensamentos, discutir ideias, porque se juntarem as ideias
guiamos numa só ideia. Eu creio que vai sair dali algo fantástico. Vai sair dali um pensamento assertivo. Vai sair dali algo que os dois se vão regozijar. E não vai haver disputas naquilo, porque foram ambos que decidiram, ambos que discutiram, ambos que planearam, ambos que traçaram para que aquilo acontecesse. Não importa se é algo material, se é um pensamento, se é algo que dominar para a sua vida, até mesmo vida e espiritual. E se ambos discutirem algum ponto de vista e chegarem a um acordo, irão ter prazer em prosseguirem na caminhada juntos. Mas para garantir alinhamento é preciso manter o diálogo constante. Porque muitas vezes as pessoas acabam por discutir uma com a outra, acabam por entrar em conflitos e o silêncio vem logo ali meter-se no meio. Porque há um que vai decidir que o outro que está errado, que o outro é que se tem que humilhar. O outro vai achar que a outra pessoa é que esteve menos certo, então vai ter que ir com a outra e vão ficar ali 2, 3, 4 dias à espera que algum se decida. Mas como a vida precisa de diálogos, nós temos muitas vezes que se calhar falar com o outro de algo que não tem nada a ver com a discussão que teve-se anteriormente e começa-se ali a falar e começa-se ali a continuar o diálogo, mas ficou para trás algo magoado, algo ferido. Ficou ali uma ferida que não ficou cicatrizada. E então, mais dia menos dia, vai haver um arranhãozinho e aquela ferida vai abrir de novo. Aquela ferida vai sangrar. Aquela ferida vai de novo voltar a causar dor e vão começar novamente os gritos com um e com o outro. Então, acordo não significa ausência de diferenças. Porque somos duas vidas, somos dois cérebros, somos dois corações, somos duas formas de olhar. Então nós sabemos que as ausências e as diferenças vão existir. Mas, independentemente disso, podemos, como eu já disse, chegar ao bom acordo. Mas para isso é preciso ter disposição para buscarmos por todo o respeito e assim falarmos desses conflitos, falarmos dessas discórdias com respeito, com harmonia e com amor um com o outro. E na parte espiritual nós temos também, juntamente com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, falar da parte espiritual. Como diz na palavra do Senhor, e pregai o Evangelho a toda a criatura, então nós, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, também temos que falar da parte espiritual. Temos que, assim também, em conjunto, orar. Temos assim também em conjunto buscar conhecimento através da palavra do Senhor e até mesmo participar em atividades conjuntas, em atividades espirituais em grupo. Ou seja, convidar os nossos relacionamentos, os nossos amigos a vir ao culto, vir ouvir a palavra de Deus. Eu creio que há sempre um conhecimento que fica ali também plantada naqueles corações. Há ali algo que vai ficar a germinar e mais tarde vai florescer, assim como comigo, assim foi. Porque quando eu olho para a minha caminhada, no dia de hoje, o que vem sempre à minha mente foi a minha... quando eu tinha 5, 6, 7 anos, quando me levaram a uma igreja evangélica, e eu gostava de ouvir aquelas músicas, aquelas canções, fazer aqueles recortes com os meninos, que por acaso foi na altura do Natal, recortei uma ovelhinha para pôr, já não sei se era lá no placar, onde é que era, sei que era uma ovelhinha, não sei o que estava escrito, e sei que nesse Natal me ofereceram pequenino, mas com avião.
Por isso alguém tem a necessidade de plantar já nesse tempo a semente. E a semente floresceu, passado para 40, 30 anos, mas floresceu, que é o importante. Qualquer semente não tem o mesmo tempo de assim rebentar e florescer. Cada um tem o seu próprio crescimento. Então nós não queremos obrigar ninguém a crescer de um dia para o outro. Se por acaso nós crescemos assim, não temos que obrigar que outros possam crescer. Mas se acompanhar, regar e fortalecer e cuidar e tirar as ervas daninhas dessa semente para que o inimigo não abate e ela possa mesmo nunca chegar a crescer. Então, quando nós buscamos entendimento, quando buscamos assim partilhar atividades espirituais, podemos ver que a nossa unidade, a nossa união fica fortalecida. A nossa unidade fica cada vez mais alicerçada naquilo que Deus quer e nós conseguimos assim buscar mais força, buscar mais entendimento, buscar mais fortaleza para os dias maus. Então nós vemos que neste livro de Amós podemos concluir neste versículo que caminhar juntos exige um compromisso conjunto. Não há ninguém que consiga fazer uma caminhada se não tiver um compromisso conjunto. Nós não conseguimos fazer uma caminhada se não tiver harmonia de valores. Nós não conseguimos fazer caminhada, uma viagem, se não estivermos em acordo. Porque se não decidirmos o que queremos levar verdadeiramente, ambos para a viagem. O que de ambos temos que pôr na nossa bagagem, a viagem não vai correr muito bem. Como eu costumo dizer que o casamento é uma viagem. Então nós temos que colocar na nossa bagagem os bens, os pertences da mulher e os pertences do homem. Mas não vamos pôr tudo o que ele tem em casa, mas somos seletivos. Então o casamento nós temos que pôr na nossa bagagem não tudo o que o homem trouxe de trás, não tudo o que a mulher trouxe de trás, mas sim buscar o que é necessário do homem e o que é necessário da mulher e assim levar somente naquela viagem o que é necessário e útil para que a viagem possa prosseguir, para que nada possa faltar naquela viagem e tudo o que é supérfluo deixar para trás ou mesmo esquecer do nosso passado. Então assim nós evitamos frustrações, nós assim vamos ver que a nossa viagem, o nosso caminho e a nossa jornada vai ser partilhada com o mesmo ponto de visão e tudo vai fluir na graça do Pai. Tudo irá ser próspero e nada vai nos magoar, nada nos vai forçar a fazer mais do que aquilo que nos pedem e assim a viagem vai não ser, como eu disse, como uma carroça desaliada, mas sim vai ser a fluir, a andar, a deslizar no caminho de Deus. Amém? É esta a palavra que a semana passada, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nela. Que ela começou também a trabalhar em mim. E esta pergunta saiu aos meus ouvidos. E eu até comentei com a nossa irmã Carla, ela disse: já tenho palavra para o próximo culto, se Deus não mudar. Até lá Deus não mudou, até lá Deus trouxe esta palavra para as nossas vidas, para vermos como é que nós estamos a caminhar. Quais são as relações que estão juntas de nós, que são tóxicas? Quais são as relações que estão connosco, que fazem-nos crescer? Qual é o nosso relacionamento com os nossos amigos? Como é o nosso relacionamento com os nossos parentes? Qual é o nosso relacionamento com os nossos cônjuges? Como é que nós estamos verdadeiramente a caminhar? E se somos casados, e se a coisa não está lá muito bem,
Divórcio, fora de questão. A não ser que queiram que se faça, como diz o pastor Cláudio Duarte, a oração do divórcio. Mas eu creio que ninguém deve querer a oração do divórcio. Amém? Então nós vamos ter que falar com o nosso construtor, vamos ter que falar com o Pai, falar com o nosso Deus e assim abrir os nossos corações e sermos nós a mudar. Sermos nós a pedir, como diz na palavra do Senhor, buscar através da oração que Ele fala connosco. Ele nos mostra grandes coisas, mostra aquilo que até nós não vimos. Então Ele, através da nossa oração, da nossa pureza, da nossa entrega com Ele assim nos molda também e nos transforma para que a gente consiga prosseguir nos nossos relacionamentos até que Deus, até que Jesus venha, até que Deus queira. Amém? Então, foi até aqui a palavra do Senhor.